Estamos ao vivo exatamente às 7h30 da noite com o nosso Carnaval Conservador, aqui do Movimento Conservador Capixaba, com o Coronel Rogério, Sargento Noé, ao vivo aqui no Facebook para você, e também no Twitter, e também no Instagram, e onde mais você estiver. Coronel, dá aí uma palhinha para nós do que o senhor pode... Por que nós vamos tocar nesse assunto desse Carnaval de hoje? Pois é, Noé, a gente... Vamos pegar logo o assunto que foi um grande tema hoje, né? Que foi o decreto das armas, né? Que o presidente Bolsonaro ele editou um novo decreto que permite as pessoas comprarem munições, mais munições e também mais armas, né? Parece-me que o vice-presidente da Câmara, né? Ele se posicionou contra, mas foi interessante a fala dele, que ele fez questão de frisar que não representava a fala da mesa da Câmara, mas sim um posicionamento individual dele. Eu vou reiterar aquilo que naquele artigo que eu escrevi. O que acontece? As pessoas, a narrativa, né? O nome dela é meio complicado, Ioná Slobalu, como é que é? Eu nem gravo esses nomes, não, cara. Mas é uma mulher que ela e seria... Oi? Você que é dos direitos humanos, não? Oi? É horrível ver o nome. Então, ela seria nomeada no começo do governo Bolsonaro pelo ex-ministro Moro, se você se lembra, para a Secretaria de Segurança Pública, né? A Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Aí houve uma chiadeira geral, o pessoal voltou atrás e o Moro teve que exonerar. Mas ele chegou até nomear, mas ela não tomou posse. Sim. E aí ela faz falas reiteradas contra o governo federal, né? E entre elas, alguns outros políticos aí, governadores, falando que mais armas, mais mortes, mais crimes, mais polícias. E é uma narrativa como se a arma fosse... Eu digo isso, né, nos textos que eu escrevo, como se você fosse comprar um pão. Você chega ali e me vê aí 5 pães de sal, né? Me vê aí 5 brioches. E, na verdade, existe todo um ritual, existe toda uma burocracia que cerca essa questão das armas. Ele flexibilizou porque... Aí, só uma aula de direito rapidinho, né? No Posse Parlamentar não pode falar que o decreto é inconstitucional. Em tese, não existe decreto inconstitucional. O decreto pode ser ilegal. Não existe um decreto que vai... Porque o decreto é para regulamentar uma lei. Se ele está fora do contexto da lei, esse decreto é ilegal e não inconstitucional, então não há que se falar em buscar o controle de constitucionalidade de um decreto, e sim de legalidade. Né? Mas a gente ouve isso, a gente tem que explicar para o nosso público, porque a gente é conservador, mas estuda, né? Para as pessoas poderem entender, não é narrativa burra aí que muitas vezes as pessoas colocam. Então, voltando, não é simples comprar uma arma. Quando ele flexibiliza as clínicas que farão aquela avaliação psicológica, está se questionando porque não são clínicas credenciadas pela Polícia Federal. Tudo bem, mas se exige que essas clínicas sejam credenciadas pelo Conselho Regional de Psicologia, né? Então não é qualquer um que vai atestar aquilo ali. E ainda continuam os regramentos. Mas tudo não passa de uma narrativa de esquerda que se vê amedrontada em ter uma população armada. O cidadão de bem, e aí você tem que ouvir, eu estava ouvindo no 3 em 1, né, o jornalista falando que tem tantas armas roubadas, e essa narrativa também falaciosa, né, a narrativa já é falaciosa, né, ela de algumas autoridades dizendo que os crimes que estão sendo praticados com armas legais, né? Primeiro, o ladrão, o vagabundo não vai comprar arma, né, tirar o porte para poder roubar. Eles não estão mais nem usando armas ilegais. A maioria está fabricando as suas próprias armas. Exato. Como está tendo dificuldade em adquirir armas ilegais vindas do Paraguai, do exterior, eles estão fabricando suas próprias armas. Não vai precisar de decreto para dificultar eles terem acesso a armas legais. Primeiro, que não usam armas legais, e segundo,
Com a internet, hoje em dia, você fabrica a sua própria arma. Pois é, né? O cidadão de bem, em sua grande maioria, porque o armamento não é uma coisa barata também, né? Não é acessível a todos, o armamento legal, ele vai comprar um revólver, vai comprar uma pistola. Os caras estão andando aí com submetralhadora, né? Mesmo que seja de fabricação caseira, com fuzis. O cidadão comum, ele não tem essas armas, e você não tem visto o vagabundo praticar crime com essas armas, assim, com armamento mais poderoso. Aí tem um outro especialista de um outro jornal aqui, né? Especialista de segurança pública, é uma coisa, parece que brota em árvore. O cara nunca sentou a bunda na viatura e quer falar sobre polícia. Não que necessariamente tenha que ser assim, mas pelo menos a Jaqueline Muniz, que foi uma professora minha na UFS, ela sentou no banco da viatura e ela era uma crítica da ação policial, mas quando ela sentou no banco da viatura, ela viu que a ação policial não é tão simples como a teoria quer fazer dizer. Né? Quer fazer. O bandido da rua só. Né? Quer dizer, não é só o polícia que ela viu que não é só o polícia que atira no vagabundo, o vagabundo atira antes. Né? Então, assim, o especialista, eu acho que ele teria que passar por isso para poder. Mas, olha, o que acontece é que esse especialista aqui de um jornal, de um periódico capixaba, disse justamente isso, que as armas, as pessoas estão morrendo, olha só, as pessoas estão morrendo no latrocínio porque tem reagido, porque tem comprado armas e tem reagido ao roubo. Eu não me recordo. Não, eu vou pegar só aquela cena do bar aí na Serra, em que o camarada até levantou as mãos e o vagabundo foi e atirou. Sim. Então, assim, você tem toda essa gama de situação e esses caras querem colocar uma narrativa para o público para intimidar as pessoas a não adquirir armas. E eu disse no que eu publiquei hoje à tarde, não estou dizendo que seria a salvação, mas se aquela menina que foi assassinada, né, pelo um covarde, tivesse armada, ela teria uma oportunidade de sobreviver, coisa que não teve. E eu vejo isso, não é, porque uma militante, né, uma moça boa, ela ainda vai cair, está se voltando ao conservadorismo, né? Ela era muito progressista, mas ela está se voltando ao conservadorismo. Ela falou que está pensando em adquirir uma arma, né? Porque está vendo que para a mulher precisa ter uma arma para se defender também. Não basta só o discurso militante para poder evitar o crime, né? Então, eu acho até mesmo facilitar o acesso não só a armas também, mas, por exemplo, um spray de pimenta. É sempre uma burocracia para adquirir algo que a mulher com uma borrifada na cara de um cara ali, ela já tem a chance de correr, de fugir, de escapar de um estupro, né, uma coisa assim. Tem uma maneira de se defender, uma arma de choque, alguma coisa assim. Né? Então, pois... Eu quero deixar a pessoa realmente que nem ovelha mesmo, já separada só para ser tosquiada. Exato. O que eu quis tentar dizer nesse texto de hoje à tarde é o seguinte: a narrativa também vai voltar, a lei é fraca, não, a lei existe, ela só não consegue tutelar todo mundo ao tempo todo. E o Estado não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso é fato. Então, se o cidadão pode colaborar tomando medidas preventivas, mas se ele tem a oportunidade de reagir e se preservar, que a autopreservação ela é da natureza humana, ele deve fazê-lo, né? Não pode ficar sendo o cordeirinho, como a gente bem colocou aí. Então, assim, talvez, eu estou supondo, não estou dizendo que tem que fazer isso, nem nada, mas se essa mulher agredida passasse por um treinamento mínimo, né? Até, como você disse, para utilizar um spray de pimenta, para utilizar uma arma de choque ali, aquele aparelhinho para poder tentar se livrar. Às vezes essa pessoa não sabe onde adquirir, não tem recurso para adquirir, mas o Estado poderia proporcionar isso para ela, para que ela, usando corretamente, se defenda. Né? Até que a viatura chegue, né? Porque a gente sabe das dificuldades entre o acionamento, tempo-resposta. A polícia sempre vai buscar o melhor tempo-resposta, mas existe um delay entre o acionamento e o pronto atendimento da ocorrência. Né? Por exemplo, se o cara me saca uma peixeira de 2 metros, que nem ele sacou naquele vídeo lá, e ela saca um spray, porque ele não sabe usar um desodorante spray, né? Aí aponta que ele joga nele, aquela peixeira dele fica inútil. Até ele conseguir enxergar de novo, ela já tinha corrido uns 100 metros, né? Então, é uma forma de ela se preservar, mas não tem como ele precisava não matá-lo, né?
Mas, assim, são coisas que tem que ser evoluídas com o tempo, né? A gente, às vezes, até criar um programa que habilite essas mulheres vítimas de violência a usarem esse equipamento para se defender, né? Esse cara, ele não tinha nenhum... A medida protetiva, e eu tento colocar ainda ali, é o seguinte: num país em que as pessoas não respeitam as mínimas regras de urbanidade, muitas vezes, né, por vários motivos, como é que o cara vai entender que ele tem que cumprir uma medida protetiva de manter um distanciamento daquela vítima, né? Sim. E aí é complicado, mas ele nem uma tornozeleira para ser monitorado, né? Que ela tivesse um marcador, um relógio, sei lá, que pudesse, né, indicar que ele estivesse se aproximando dela. Existe um sensor de aproximação, limite. Existe, né? Quando a pessoa sai do trajeto e tal. Mas acho que aqui em Vitória tem, né? Tem. Não sei se lá eles teriam isso aí. Agora, vamos lá. Por que isso não foi implementado? O cara tinha 8, não é? Mais de 8, eu acho, né? Sim. Acusações de violência doméstica e familiar. Como é que esse cidadão podia estar na rua? A covardia dele ali, a menina pequenininha, o cara grande, ele desenrola a peixeira e faz aquela atrocidade, né? É algo assim inconcebível. Agora, só não adianta ficar dizendo que ele é monstro, que é isso, que é aquilo, que é uma vítima da sociedade. Ele falou que foi o Coringa, né? Não foi ele, não, foi o Coringa que matou. Então, assim, é um negócio... Se ele tinha transtorno, se ele era potencial criminoso. É aí que entra a questão da arma que você falou. Se uma pessoa que estivesse perto, armada, presenciasse aquilo, né, não deixaria ele. Mas é o que a gente vê aí, que eles querem meter o medo, né? Vai aumentar o número de crimes, vai aumentar o número de suicídios. É tudo no campo do hipotético, né? Não é o concreto. O pré-crime. É o pré-crime, quer dizer, será que vai mesmo? É um direito. Você tá, estava vendo um vídeo esses dias novamente daquela invasão do colégio lá, acho que é Suzano, né? Os dois moleques entraram lá e mataram um monte de gente, né? Sim. E o garoto tinha uma besta, que era um disparador de flecha, né? Que é tipo uma arma mesmo. Ele conseguiu com certeza legalmente para disparar a flecha, né? Então, sim, quem quer matar, mata com a pedra, mata com um pau. Tem que ser o seguinte, tem que ser punido com o ato criminoso. Né? A pessoa que é responsável para atirar com a revólver, ela é responsável por arremessar uma pedra, né? por dar uma facada. Eles estão querendo punir o meio utilizado para o crime, e não o crime em si. Né? Eu cito muito, quando eu dava aula lá para a formação, né? Aquele filme do Minority Report, né? Sim. Que tinha as gêmeas lá que previam os crimes. Mesmo assim, houve erro, né? Sim. Então, assim, o homicídio, a gente estuda sobre isso, né? É aquele crime que você dificilmente vai conseguir evitar. Por quê? Veja, o cara matou a moça com uma faca. O presidente tomou uma facada na barriga, no meio do... O presidente tomou uma facada. Ele poderia tê-la matado asfixiado também. Que na rua que ela estava ali, graças a Deus a viatura ia passar, né? Passou, poderia ter pego, né? E não conseguiu fazê-lo. Mas assim, se a pessoa quer matar, ela vai matar com a pedrada, vai matar com a paulada, vai matar com a peixeira. O caso da moça que foi morta numa construção, acho que há um ano atrás, né? Que o cara ainda comeu um churrasquinho. Ele matou com o quê? Com um revólver? Não matou com revólver. Não, foi com a barra de ferro, não foi isso que ele fez? Exatamente. Você entendeu? Eles querem punir a arma, porque aquilo que eu falo, temos que a pessoa tem que ser responsabilizada pelo uso da coisa que ele adquire, da arma que ele usa. Né? Você tem um trâmite legal para adquirir uma arma, mas você é responsável pelo uso dessa arma, pelo extravio dessa arma, pelo acidental dessa arma, né? Por perder a cabeça e dar um tiro na cara de alguém com essa arma. Você tem que saber que tudo isso você vai ser responsabilizado. E a justiça tem que punir com rigor isso, para o cara saber que, poxa, se eu der um tiro na cara desse vagabundo que riu do meu time de futebol, que caiu para a 2ª divisão, para a 3ª divisão, eu vou passar 30 anos agarrado. E lá, dentro da cadeia, dentro da cela, os caras vão zoar da minha cara
do mesmo jeito que meu time caiu para a segunda divisão. Eu vou dar, já que você falou aí, eu vou dar um exemplo. Eu era garoto, né? Acho que tinha de 9 para 10 anos, algo assim. E novamente o Flamengo foi campeão em cima do Vasco. Sim. Né? Coisa normal, mas veja bem, o cidadão, ele trabalhava numa empresa até pública, ele pegou o caminhão dele e passou por cima de 3 pessoas. Já pensou? Entende? Precisou de uma arma, né? Lógico que a arma pode... olha, a arma pode potencializar? Pode. Mas aí o cara, o especialista, me faz a comparação com medicamentos. Né? Então, assim, a criança pode pegar? Pode. Não pega o medicamento? Pode pegar? Não pode. Mas tudo vai. Você não toma cuidado de falar para o seu filho não pegar aquele medicamento, ou guarda aquele medicamento num lugar onde ele não tem acesso, a arma da mesma forma. Então, as pessoas, elas... Isso, para mim, não passa de narrativa mesmo. Tá? Porque, assim, a questão é você impingir o medo na cabeça das pessoas. E aí, eu vou pegar a fala dos caras hoje, que eu nem gosto de tocar muito, porque isso é natural. A população, quando votou o Estatuto de Desarmamento, ela votou para que o povo pudesse ter acesso às armas. E aí, aí você pega um freixo da vida que anda com segurança para cima e para baixo, paga com o nosso recurso, né? O pagador de impostos, e quer falar sobre desarmamento, né? Aí o senador IPVA lá de Randolph, né, vai lá falar que também que vai entrar. As entidades é só ele, não existem outros. As entidades é a rede. Demoníaca, daqui a pouco aquele senador do Espírito Santo vai falar a mesma coisa, fazer o discurso inflamado dele, né? Então, assim, infelizmente para a gente até uma vergonha, né? Mas... Saber votar, né? O pessoal não sabe votar. Agora aguenta 8 anos, né? Faz merda de novo, né? Pois é. Pois é, a questão do armamento, para mim, é muito simples. É muito simples mesmo, que é você... Quando eu vou te falar que te proíbe a pessoa de adquirir um armamento para autodefesa, é uma coisa que você infantilizar ela. Dizer assim, você não tem condições... Você é um ser humano, você é uma criança no corpo de um adulto de 30, 40, 50 anos de idade. Você não tem condições, você não tem autotutela para poder adquirir uma arma. É a mesma coisa fazer isso com a pessoa. Não, todos nós somos pessoas responsáveis e sabemos, olha, quando adquirir uma arma, você é responsável pelo uso. Quando adquirir um carro, você é responsabilizado pelo uso. Né? Vou lá, tiro minha carteira de motorista, tiro a minha habilitação no uso do armamento. Quer dizer, tudo que se adquire, que tem uma responsabilidade maior com as outras pessoas, você faz um treinamento, você adquire capacitação para fazer. E aí, quando a gente fala assim, você não vai ter, eu vou proibir você de ter, é porque eu acho que você não tem condição de se autotutelar, né? É a mesma coisa que você está infantilizando o cidadão. Isso daí também, não é? Porque, assim, é muito importante essa colocação sua, e você vê, isso é coletivização, né? O que é o individualismo, né? Não o egoísmo, mas o individualismo, ele impõe que, quando eu me preocupo comigo e sei do tamanho, né, da minha esfera de proteção ali, dos meus direitos e das minhas obrigações, eu também estou me preocupando com o outro, com a comunidade. O coletivismo, ele quer tirar o meu direito de decidir. Ele quer decidir por mim. Então, o Estado não é soberano a esse ponto de querer impor uma decisão que é pessoal. Eu posso querer ou não ter arma. Pronto. E como você colocou, e serei responsável pelos atos que ocorrerem. Agora, o que acontece é que se tem medo das pessoas estarem armadas e se defenderem. Aí até puxou a fala do Constantino, né, que fala, hoje é o dia do presidente dos Estados Unidos, e ele fala que George Washington está lá na Constituição, né? As armas são importantes, inclusive para o cidadão se defender contra o Estado, se o Estado for, né, um Estado que seja autoritário.
Mas, assim, nos países autoritários, a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população. Por isso que a esquerda gosta tanto de querer desarmar a população brasileira. Eu acho o seguinte, se o Estado, então, me proíbe de possuir uma arma, né, como cidadão, me proíbe de possuir uma arma, se porque eu não tenho capacidade de me autodeterminar, né, e eu, mesmo assim, adquiro uma arma e faço uma merda com ela, a culpa então é do Estado, né? Porque ele me tornou uma pessoa incapaz de adquirir uma arma por vias legais. E se eu, por vias ilegais, adquiro uma arma e me defendo e mato alguém, eu não posso ser responsabilizado. Para mim, o Estado é que tem que ser, né? Porque ele propôs isso, né? Assim, é como você colocou, mas aí o Estado ele quer se isentar da responsabilidade, né? Exatamente. Então, o Estado precisa entender que ele não consegue. O Estado é o conjunto, né, das pessoas, das normas, de tudo, mas o Estado ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazer todas as fiscalizações, porque não é o Estado não como ente, né, governo, mas assim, as pessoas se desenvolveram, né, os estados cresceram e o aparelho estatal não consegue dar a pronta resposta nas demandas da comunidade, né? Você vê, só a título de exemplo, né, fora do nosso exemplo das armas, mas só aquele prédio lá em Vila Velha que está interditado porque as pilastras foram mal feitas. Veja, nós não estamos falando de uma arma que pode ser escondida, o cara pode ter em casa, estamos falando de um prédio que cresceu ali e não tinha fiscalização, até onde está se dizendo, dos órgãos responsáveis do Estado, né? E aí, como é que faz? Samba, né? Falando de carnaval, né? Aquele velho samba. Depois da casa arrombada, quer dizer, depois o fato é que o Estado acorda e começa. Agora vai fiscalizar todos os prédios. Precisou de um rachar ou de um cair para poder. Né? E como você coloca, eu, num dado ano, eu e um colega, a gente viajando de Vitória para Recife de carro, né? E tinha havido um desabamento no morro, lá no Rio de Janeiro, acho que em Niterói. E a gente ia fazer uma prova até, né? De conceitos jurídicos. E aí eu falo assim, cara, a responsabilidade é do Estado. Ele não, mas por quê? E aí a gente chegou no consenso, por quê? Se o morro, né, é uma área de preservação permanente, para você justamente evitar esse deslizamento, deslocamento de terra, como é que o Estado, né, permite que as pessoas construam as suas casas ali? Sim, lógico, a gente sabe do problema de habitação, as pessoas precisam, mas assim, a responsabilidade é do Estado de fazer um projeto de habitação e evitar que as pessoas ocupem aquela área clandestinamente. Sim, né? E por mais que elas sejam retiradas e outras voltem para o local, tem que continuar fazendo até as pessoas perceberem que não se pode retornar para lá, até pela própria segurança dela. Mas o coletivismo não consegue proteger, só que ele não quer enxergar isso daí. Ele quer dizer para você que a decisão dele é a melhor, mesmo que não seja a melhor decisão para você. Né? É o tradicional se vira, né? Se vira. Se der problema, eu seguro. Se não der problema, eu seguro, né? Você se vira, acabou. É isso aí. Das armas, tá bom? Próximo tema? As armas, é um tema já redondo. É redondo, né? Mas, digamos, né? Só falar, por fim, armas legais não aumentam violência. Na verdade, elas ajudam o cidadão de bem proteger o seu patrimônio e a sua vida e a vida da sua família e de terceiros, tudo dentro do que a legislação permite. Tá? É só a narrativa dizer que armas legais aumentam crimes. Pode falar. Como o cidadão tem direito à propriedade privada e o Estado não tem condição de defender todas as propriedades privadas, eu acho que o cara, dentro da propriedade privada dele, ele tem que ter. Entendeu? Para defender a propriedade privada. Se de repente alguém, que nem eu já vi aqui no jornal, aqui, um empresário que os caras invadiram a casa dele, fizeram ele refém, dentro da casa dele, os caras tiveram acesso, pegaram ele dentro do banheiro, né? E ele não tinha um parafuso para nem um estilingue para poder reagir, teve que fazer tudo o que eles queriam. Quer dizer, alguém entra dentro da sua área,
da sua propriedade, da sua casa, e você não pode fazer nada, né? Aí esse trauma, que você foi tolhido da possibilidade de se defender, Uhum. quem é que vai cuidar desse trauma? Exatamente. Né? Não tem como. Mas Mas passando... Pode aí falar. os piegas falam o seguinte, não, mas tem rede elétrica, tem portão eletrônico, tem câmera, isso tudo. Se o cara vai entrar, tem gente que não tem, que olha na câmera, faz tchauzinho, mete o pé na porta e entra. Quer saber? Já tá no mundo do crime. Já está acostumado com a dificuldade em puxar cadeia ou não puxar também, né? Eu acho que essa frase que você colocou é muito importante, né? O cidadão não pode ser infantilizado pelo Estado. Não pode ser. Ele tem que ser um cidadão consciente das suas obrigações e responder pelos desvios que, por acaso, ele cometer. Né? Sim, perfeitamente. O próximo tópico, Noé, parece-me, né, que o ministro Luiz Roberto Barroso, sim, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, que não acredita que as urnas eletrônicas possam ter fraude e não admite que se questione isso. Não vamos nem entrar no mérito se tem ou se não tem fraude. A questão é que as pessoas podem debater e desacreditar na qualidade do processo eleitoral. Sim. Ele disse, né, me corrija aí se é verdade, que a Venezuela, né, a República Bolivariana da Venezuela, não é uma ditadura de esquerda. Ao contrário, lá é uma ditadura de direita, né, de conservadores de direita. Né? E veja, então pelo menos ele chegou num consenso, né, que ele não admitia até outro dia, a esquerda não admite, que lá é uma ditadura. Sim. Só não é de direita, porra. Desculpa. O cara cultua Karl Marx, Che Guevara, o Chaves, tudo gente do Foro de São Paulo, vai ser de direita? Não tem como, né? Então, assim, para você ver como... O Brasil é maior do que nós pensamos, né? Né? E governou nos últimos 20 anos. Pois é, rapaz. Então, assim, você vê que a questão das narrativas ou da questão da como que a esquerda ela está dentro dos poderes, né? Porque assim... Muita gente é do cara, não tem ver. O ministro, primeiro que ele foi lá fazer uma live com o Felipe Neto, né? Sim. Tem isso daí. Quer dizer, eu acho que pelo cargo que ele exerce, pela isenção, né, e equidistância que ele precisa ter, né, equidade que ele precisa ter para fazer os seus julgamentos, ele deveria evitar essas questões, né? E cada dia... Mas ele é da UERJ, né, cara? Então, assim, da UERJ é um núcleo que todo mundo sabe que é um núcleo esquerdista lá. Então, assim, você vê que ele deveria evitar essas manifestações dele. Mas ele mostra só ele, Gilmar Mendes, o Fachin, né? Eles já perderam a vergonha. Já perderam a vergonha. Eles já se colocaram acima dos demais mortais, já no topo do Olimpo. Eles só olham de cima para baixo e a diarreia que vem na cabeça deles, eles estão jogando para baixo, né? Eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados, eles não têm mandato, né? Eles estão lá... então é só envelhecer, infartar antes, ou parece que o coração deles é muito ruim para estragar, então eles estão ficando até 70, 75 anos, né? Até 75 anos para poder fazer. E nessa vibe também, tem esse do Luiz Roberto Barroso, né? E tem o Fachin, né? Que reclamou chamando de intolerante, né? Qualquer fala me lembrou até um político aí, né? Do general que não poderia falar, quer dizer, militar não pode se manifestar em hipótese nenhuma, né? É aquela questão que se é certo ou não, o fato é que a época, pelo que eu li, pelos comentários que eu vi, a fala do comandante do Exército não foi para intimidar o STF. Na verdade, ela foi para alertar ao STF a insatisfação que a população estava com a corte. Como agora. E o STF... ele cantou essa pedra também, ele já percebeu isso. Sim. Se eles não compreenderem que existe uma insatisfação da população
com o STF. Quer dizer, mais de 40% das pessoas não confiam no STF. Dos entrevistados pelo Instituto Paraná, né? Uhum. E eles, com esse julgamento da Lava Jato, se sonharem em anular todo o processo e liberarem o Lula, eles vão trazer um clima muito ruim para o país, porque as pessoas não querem isso, né? Eu acredito que não existem, pelo que a gente sabe, fundamentos para se anular o processo, mas a insatisfação das pessoas é muito grande. Os fundamentos são: eu prefiro que ele seja inocentado, né? A preferência militante dentro de cada toga ali, né? E é muito ruim, eles chegaram num nível de consciência de todo esquerdista, que ele diz o seguinte: não importa o que as pessoas digam, eu tenho razão, ponto, mesmo que não seja verdade, né? Então, a gente chega num nível de discussão que não tem como se discutir. Chega uma hora que você não tem mais que debater, mais que pregar para convertido, né? Porque, na verdade, já estão com a mente cauterizada com toda a filosofia de vida que eles carregam, né? E que eles se acham. Eu gostei muito do Safiro, né? Degustei aquele livro numa velocidade muito grande, eu tenho que lê-lo novamente. Que é aquilo, cara. Se voltando ao caso da menina, primeiro, né, as pessoas têm se afastado dos princípios judaicos cristãos. Ou melhor, se afastar de Deus, se afastar do homem, né? Que é aquela coisa de você ser humano, né? E o que você falou é justamente isso da intolerância. Se você não concorda comigo, você nunca vai ter razão. Né? Eu acho que nem cabe o debate, que você é um idiota, você é isso. O que vale é o que eu penso. E esse é o posicionamento da esquerda, né? E de extremistas. E eu estava pensando aí, nesses dias, refletindo, não existe extrema esquerda. Existe esquerda, porque ela por si só já é extremista. Né? A esquerda é extremista. Então, assim, você vê essa situação da doutrinação que esses camaradas eles estão dentro da cabeça deles. E hoje, não sei se você acompanhou no Pingo dos Is, eu achei muito interessante o cara que é de esquerda lá, que ele acha já que estamos em 2021, né? Mas ele acha que não há adversários para Bolsonaro. Sim. E eles sabem disso. A única coisa que eles tentam fazer é desgastar e procurar uma variante, já que é o tema da moda, para tentar, né, o tema da vez, assim, tentar fazer frente, mas não acredito que não aparecerá esse nome tão fácil, não. Eu acho que 2 anos é muito tempo, e aquilo que eu falei na última live, meu único temor é que alguém faça uma besteira com o presidente, né, me machuque ele, deixe ele em coma, mate ele, só isso. Mas fora isso, realmente não tem adversário. Até porque o povo já percebeu que a esquerda é totalmente hipócrita em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que acusa os outros. Se o cara hoje chegar para mim e falar que eu sou gay, eu vou ter certeza que ele é gay, porque se ele for de esquerda e falar assim, você é gay, eu falo assim, então eu acabei de ter certeza que você é gay, porque você me acusou de algo que você é. Então, tudo que eles falam, o outro lá chorando por causa de autoritarismo do general, isso tudo, ele está acusando o general por uma coisa que já está dentro dele ali, né? Ele sabe que estão errando e que uma hora a conta vai chegar. Uma coisa que é interessante que a gente tem que aprender nessa vida é a lei da semeadura, né? Que a pessoa só colhe aquilo que planta. Não adianta o cara ser um peste a vida toda e eu sei que no final ele vai ter uma vida, vai ser recompensado por isso. Ele vai pagar pelo aquilo que ele plantou durante toda a sua vida, né? Claro que se a pessoa mudar de posição e começar a plantar coisas novas, ela vai colher coisas novas, né? Mas entre todas essas pessoas que estão fazendo toda essa novidade, estão tentando travar a evolução do povo brasileiro, a economia brasileira, eles vão pagar porque a população reconhece, né? Reconhece quem é que está fazendo cagada e quem é que está tentando ajudar o povo. E isso espero que se reflita no ano que vem nas eleições. Você falou uma coisa aí bem importante, interessante, né? Nesse receio que você tem de de ocorrer uma maldade contra o presidente, né? A gente tem que pensar e talvez, não que ele tenha que fugir do povo, não. Acho que ele prova que ele não tem medo do povo e está aí, né, caminhando entre o meio do povo, mas foi no meio do povo que ele acabou tomando
uma facada, né? E hoje, a gente fala muito aí, eu prefiro a nossa linhagem, né, de ser conservador e não direita por conta daquilo que a gente já falou. Mas, levando o tema direita ou conservador, você não tem hoje um outro nome à altura, né, para disputar a eleição se o presidente Bolsonaro, por exemplo, sofreu um atentado ou se ele não quiser disputar a presidência. Talvez o ministro Tarcísio, talvez a ministra lá da Agricultura, né, talvez o Paulo Guedes, mas você hoje não tem um nome tão forte que você possa dizer que é o sucessor, né, natural do presidente. Né? Na minha visão, eu creio que talvez o próprio filho dele, né, o Eduardo. O Eduardo. Porque já tem ali uma ligação muito mais forte com o pai, às vezes até fala que ele é o porta-voz do próprio pai, né? E que lá talvez possa ser alguém que venha substituí-lo, né? Até por dar continuidade, porque os dois ali, eu já vi os dois juntos, eles são quase que uma coisa só, eles são muito, muito juntos mesmo. Sim. Mais do que o Carlos até, que está sempre assim que o portal faz na rede social. Mas aí, eu creio que realmente para o ano que vem, para eles está muito difícil. Tem que errar muito para perder a eleição do ano que vem, né? E, graças a Deus, agora com essa mudança na Câmara e no Senado das presidências, acho que a vida dele vai ficar um pouco mais fácil, né? Vai ficar um pouco mais fácil. Eu acredito também, até se perguntou isso daí, hoje de manhã, né, são duas coisas que eu achei interessante. Fora a fala que ele falou do decreto inconstitucional, mas isso é contra a liberação das armas, ele falou que, quando ele foi perguntado sobre esse possível alinhamento da mesa com as pautas do Executivo, ele concordou e falou que todo mundo sabe, a não ser a esquerda que não quer saber, que Rodrigo Maia e Alcolumbre sentaram nas pautas de desenvolvimento do país e travaram o país por 2 anos. Só conseguiu se aprovar a PEC da Previdência porque havia uma pressão nacional muito grande. E aí vem a pandemia que caiu no colo desse pessoal para fazer politicagem, né? Não fica em casa, economia a gente vê depois, né? Mas agora todo mundo quer mandar o boleto para o governo federal, né? Pois é, e aquilo que eu falei sobre a semeadura funciona nesse caso. Por exemplo, você é um cara fofinho que senta em cima de uma pauta conservadora, de uma pauta de governo durante 2 anos, aí o seu sucessor aprova em 1 semana. O que o seu público vai pensar de você? Pô, você no mínimo incompetente. Sim. E no máximo um tremendo de um filho de uma égua, porque você podia ter feito isso em 1 semana como esse cara aqui não fez. Então, é o efeito contrário. Ele não foi nem um pingo inteligente. Ele tinha que ter adquirido popularidade. Entendeu? Você trazer o público do seu adversário para você, né? Para ele, no mínimo, não te odiar, como odeia agora, né? Mas o ego dele ficou inflado, né? Ficou inflado pela mídia, que a mídia quis colocar na conta dele a aprovação da reforma da Previdência. Né? Como o Dória também ficou inflado aí com a questão da Coronavac. Inflado que a calça né? E diz que usar roupa muito apertada pode dar problema, né? A voz fina, a voz dele fica fina, porque apertou demais. Mas veja bem, aí trazendo aqui nessa pauta ainda política, né? Aí você tem a questão do Dória se achou tão grande, maior que o partido, né? Que se achou dono do PSDB, irmão siamês do PT, né, como bem dizem aí. E o governador do Rio Grande do Sul botou o pé na porta, o Aécio Neves colocou o pé na porta e o Dória não ganhou a presidência do PSDB. E já ensaia uma saída do PSDB, né? Então você tem o Maia saindo do DEM, sim, né? E o Dória provavelmente saindo do PSDB, né? Será que vão para o pessoal juntar-se a Boulos? Eu acho o seguinte, ele tem uma cisma com a presidência, ele tem que tentar a presidência do centro comunitário do bairro dele, a presidência do domínio dele, porque eu acho que ele cismou de que quer ser presidente de alguma coisa. Eu acho que o governador, para ele, o governador não desceu bem, né? Então, assim, o que mata na política é exatamente isso aí. Quando a pessoa começa a olhar para o próprio umbigo, o seu próprio ego, o povo fica em segundo lugar.
Os políticos mais populares que houveram até hoje, todos eles colocaram o povo em primeiro lugar. Até o Getúlio, que o pessoal falava que era um ditador, Getúlio Vargas, né? Aí ele vai lá e institui lá o salário mínimo, né? Os direitos trabalhistas, o cara chamava de ditador, de que fosse. E foi um cara que foi mais progressivo, foi mais progrediu, né, na época, né? Então, quer dizer, quando a pessoa tira o foco de si mesmo e começa a direcionar para a necessidade do povo, né, saciar a necessidade do povo, salvar o próprio povo, é que eu falei, essa é a minha dor. O cara vai, planta isso e o povo, né, entendeu? E a colheita vem depois. O Dória, eu acho que ele se perdeu, né, nas suas se embaraçou nas suas próprias pernas e na sua própria megalomania, né? Porque assim ele imaginou uma coisa e realmente está saindo outra. E você vê que você falou do Getúlio, você vê a imprensa criticando. Quer dizer, antes o auxílio emergencial era populismo do presidente, que estava querendo comprar o Nordeste. Agora reconhece a falta de dinheiro e as pessoas estão desempregadas, estão com fome, estão com tudo, e acham e querem trazer novamente que o auxílio emergencial é populista. E o presidente, na verdade, ao contrário disso, ele estava querendo ser contra, porque o endividamento está muito grande do país. Né? Mas ele entende que, e ele falou isso, ele acaba soltando, né? não tem o sangue barato, ele fala, a economia vê depois. Esse pessoal que tinha que estar respondendo. Esse pessoal que tem que estar dando o respaldo. Mas simplesmente eles não estão. A Rosiane colocou aí, agora temos Luciano Huck querendo vir como candidato a presidente, unindo-se ao Rodrigo Maia. Vamos falar disso daqui a pouco, Rosiane. Já é pauta nossa mesmo, né? Sim. Pois é, então eu também acho isso aí, que ele pensou que era algo. Ele acha, né, que ele é o top da política, da gestão, né? E não é. Ele não é. Faltou combinar com o povo. O povo tem que pegar simpatia pela pessoa, tem que pegar gosto pelo cara. Falar assim, não, é esse cara que eu queria liderando, eu gosto dele, simpatizo com ele. Geralmente o povo brasileiro gosta de gente simples, gente humilde, gente sem que é diante da câmera o que ele é no privado também, entendeu? O presidente chega, esperneia, fala, faz graça aqui, faz na frente das câmeras, faz fora das câmeras, e o povo se identifica, mas não, esse cara não vai me surpreender, entendeu? Até se eu falar um bom dia para ele e mandar para puta que pariu, eu já sei que ele é assim. Agora o cara que finge que eu quero salvar vidas, e tranca você num cofrinho, uma caixinha, uma chavinha, e depois deixa você morrer lá dentro, esse cara te seduziu a entrar numa caixa e te trancou lá dentro. Isso te decepciona, isso te frustra como ser humano, né? Aí você pensa, perdi meu voto, né? E esses caras não perceberam que é o voto dessas pessoas que os coloca lá e os mantém lá e os tira de lá. O estado de São Paulo, o estado mais rico do país, né? Passa por esse problema que é o João Dória, né? Sim. E quem vai em São Paulo vê que a população está extremamente indignada com a forma que ele está levando ele, ao invés de governar o estado dele, ele está no projeto pessoal da presidência da República, né? Mas São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. A Rosiane também colocou aí, falar rapidamente, a questão dos impostos, né? E é verdade, o ano passado, salvo engano, eu fiz uma postagem dessa, onde o imposto estadual era 2 vezes maior que o imposto federal nos combustíveis. Né? A gente tem que ver realmente se o imposto, a base de cálculo, ela deve ser na refinaria ou na bomba, né? Mas talvez o Estado deveria diminuir o valor do combustível na bomba, né? Salvo engano, acho que aqui no estado é 27 alguma coisa, salvo engano. E em alguns estados aí, pelo que mostrou, quer dizer, de R$100 que você gasta num combustível que você paga ali para abastecer seu carro, R$27,50 é tributo estadual, mas acho que 13% é tributo federal. Sim, e ainda então, pensa o seguinte,
ainda penso o seguinte, aquele monte de dinheiro que o governo despejou nos estados por causa de Covid, mais 27% de imposto de gasolina, fora os outros impostos de outras de empresa, de CMS, é muita grana. Aí o cara termina no final do governo, chega no ano eleitoral, que é o ano que vem, o cara está com o cofre cheinho para poder fazer as benesses, para poder indiretamente comprar voto. Né? Que começar agora, é o ano eleitoral, eu vou começar a terminar obras que estavam precisando acabar para chegar no final bonitinho, né, com todo arrumadinho, com estoque de grana. O que eles falam é fazer entregas, né? Tem que fazer entregas, né? E eu quero ver assim, as entregas elas vão colidir com o que as pessoas estão vivendo no dia a dia, né? Na dificuldade do seu recurso, né? Na dificuldade de arrumar emprego, na escola que os filhos não estão indo. Sim. Não é isso? E lógico que a estratégia é você, vamos colocar assim, né? O pão e o circo de uma maneira remodelada para você dar alguma coisa para dizer que você é o bom, né? Mas assim, eu não sei se a população se deixa, espero pelo menos, se deixa iludir com políticas emergenciais não, temporárias, na verdade, né? Para aquele período, assim. Você não vê políticas públicas concretas, né? Essa é a grande questão. Está se tratando, o povo está no meio do caminho dessa transformação, desse mimetismo para a consciência de que não quer ser comprado, ele quer benefícios a longo prazo. Né? Ainda está engatinhando nesse pensamento. Né? Então, eu acho que nós temos aqui continuar alertando através do programa aqui as pessoas a terem um pensamento crítico com relação a isso. Né? Porque chega a época de campanha eleitoral, é sempre a mesma estratégia, aquela mesma camisa azul, de manga comprida até o punho, aquele mesmo discurso, já que é ter decorado, você pode pegar nas últimas eleições, o discurso, as mesmas metas, educação, segurança e saúde, né? Reduzir imposto, aí quando assume, aumenta imposto. Né? Lá nos Estados Unidos mesmo, eu vi uma postagem, se não me engano, do Tim Kaine, que foi o Superman numa série de TV, ele falando que foi só o Biden assumir que ele aumentou em 20% o valor da gasolina lá. Pois é. O contrário. Né? Essa é a problemática, né? O São Paulo, o Dória está falando que tem 18 bilhões para investir no Estado, mas ele cortou, né? Todo dia tem manifestação em São Paulo, só que a grande imprensa não mostra. Né? Ele tirou os incentivos de material hospitalar, né? Do plano de medicamentos, né? Do veículo usado. Então, tudo isso aí acaba aumentando, em tese, a receita. Se a pessoa não vai deixar de comer, né? Não vai deixar de comprar o remédio que ela precisa, então traz esse transtorno todo e aumenta o cofre, e aí vai querer se passar pelo bom gestor, sem dizer, né, que os estados receberam bastante recursos da União, sejam somados com o que era obrigatório ou não. O fato é que muito recurso foi passado, né, e com o próprio o auxílio emergencial, ele irrigou a economia de muitos estados, né? Tanto que se quer manter por mais um período, porque já estava começando a rarear o consumo. Então, o consumo ele acabou não diminuindo tanto, o que acabou gerando esse superávit aí para os cofres dos estados, né? Mas os estados têm que estar a quarta parte dele. Falando, né? Estou gostando da participação da Rosiane, mais para frente a gente vai ver se ela participa ao vivo com a gente aqui, a gente abre uma telinha aqui. Vamos. Se ela quiser, mais para frente vamos convidá-la. Tem mais gente aí, vamos colocar. Convidão também, se ele quiser tocar uma guitarra ao vivo aqui, que diz que é um guitarrista excelente, eu já vi tocar. Eu estou gostando de ver a participação do pessoal. Próximo tema. Vamos no que a Rosiane colocou aí. Eu ia falar do impeachment do Trump, né, que caiu, mas vamos falar do Luciano Huck. O Luciano Huck, ele ensaia. Teve um post por aí do Luciano Huck conversando com o PSB, né? Que é o partido do governador do nosso estado aqui, que é um partido de esquerda, né?
Não há que se negar isso daí. Sim. Pode até dizer que é centro-esquerda, mas é um partido de esquerda. Eu sou espírita, eu acho. Né? Então, assim, existe esse caso, e o Globo hoje divulgou que ele está conversando com 6 partidos, né, querendo fazer uma frente ampla, né, contra o presidente Bolsonaro. Mas aí, ainda bem que é isso, que eu não sei se você chegou a ver a entrevista do Ciro Gomes no Morning, né? A gente pode pegar pelo YouTube. Então, assim, aquilo é um lunático, né? Aquele cara, ele bebe alguma coisa diferente que as pessoas bebem. Porque, então, assim... aquilo ali é um homem-bomba. Porque, assim, ele tenta até ser racional, né? Mas não consegue, cara. Ele é canalha, ele sabe. Ele é canalha. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que está fazendo um bom governo, ele sabe quem é rato, quem não é. Só que ele, por ser quem ele não pode admitir isso. Mas no privado, tenho certeza que tomando uma cachaçinha dele no canto com os amigos dele lá, ele assume tudo isso, admite tudo isso. Ele já falou que o Lula é isso, o Lula é aquilo, né? Diante das câmeras ele fala coisa de mas no particular dele, ele deve falar, não, realmente o cara tem bem, só que não podemos deixar o cara crescer, não podemos deixar o cara se estabilizar num nível elevado, né? Por quê? Eu falei para o senhor, a questão de ego e também que é o inimigo. Não importa se o inimigo está fazendo coisa boa, está fazendo coisa ruim, é alguém a ser abatido, né? Se nós queremos retomar o poder, eu tenho que destruir esse cara. Esse cara pode beijar a criancinha, salvar gato em árvore, mas ele tem que ser destruído, né? Então, essa filosofia da esquerda, ela não quer concordar com ninguém, ela quer ser exatamente o oposto, a oposição a tudo que você faz até tomar o seu lugar. Mesmo que depois que ele assume, ele faça a mesma coisa. Aí você vê, tem o Huck, né, que quer juntar uma frente, jogar um balão de sair dizendo que a dona do Magazine Luiza, né, a Luiza Trajano, né, seria uma candidata a vice na chapa do Lula. Ela já foi para... E Renato, ela já foi para as redes sociais dizer que não é candidata, que ninguém conversou. Aí vai ser um Brasil, a Rosane aceita. Não vai querer participar. Então, assim, eu acho que a gente tem muita questão. E essas figuras da esquerda aí, Boulos, Haddad, Lula, Ciro, Manuela, são pessoas já desgastadas e a população não vê credibilidade nesse discurso deles. Eu acho que dificilmente eles conseguem fazer decolar um projeto, né? O Luciano Huck é mais um animador de palco, né, que poderia ter até boas intenções, mas que se perdeu nesse viés esquerdista aí, no coletivismo, né? Eu acho que quando eu vejo... Pois não, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que ele não bate uma foto, certo? Todo mundo que ele bate foto, ou foi preso, ou é indiciado, ou perdeu a mão. Eu não sei, ele sabe, ele tem um dedo podre para escolher pessoas para se cercar. Então, mas né? Acho que ele vai chamar de Beramar para o Ministério da Segurança, Sérgio Naia, se tivesse vivo, para o Ministério de Infraestrutura. Eu não tenho ouvido falar mais do Moro, né? Ou ele está descansando a imagem, ou abriram mão um pouco dessa questão dele. Um nome que poderia ser algo interessante é o do governador do Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas aí vai depender muito da forma que ele vai levar. Mas hoje, vamos falar assim, a população não vai trocar o certo pelo duvidoso. Exatamente. Não vai. O grande problema, por pior que ele seja, que pode vir a dar um pouco de pressão, até porque todas as máquinas do inferno vão se levantar para fortalecer esse cara, seria o sapo do Arthur mesmo, entendeu? Aquele que tem 9 dedos. Eu acho que se esse cara for liberado para vir, aí a máquina da imprensa, de tudo quanto é cedo rastejante do esgoto, vai sair para fortalecer esse cara, para tentar fazer. Mas veja bem, salvo engano, ele tem um casamento homoafetivo, não é isso? Não, é outro. Estou falando o que tem 9 dedos, que já foi presidente. Oi? Ah, não, esse aí, esquece, esse daí é condenado. Mas eu estou falando, o cara do Rio Grande do Sul, né? Você não vê a imprensa tradicional colocar o nome dele lá em cima.
É tipo assim, os caras pregam uma cultura, né? Tentando naturalizar uma coisa é você concordar, aceitar, né? Claro. Outra coisa é você achar que aquilo é natural, né? E o Shapiro diz isso aí muito, muito bem quando o trans lá ficou. Uma coisa é você respeitar a pessoa, a individualidade dela e a decisão dela. Outra coisa é você querer... exatamente. E tem que ser respeitado. Se nós estamos falando aqui no individual, cada um toma a sua decisão e assume os seus riscos. Claro. E pronto, ninguém tem nada a ver com aquela opção. Ponto. Como você vive a sua vida, é um problema seu. Né? Uma coisa é você falar que o quadrado é redondo. É isso aí. Né? O quadrado nunca vai ser redondo e o redondo nunca vai ser quadrado. E tanto é que eles não se encaixam. Né? Então, assim, é isso que precisa. Mas você não vê a grande mídia. Eles querem que você acredite que o quadrado é redondo. Mas eles não querem mostrar que o cara... Né? A situação dele, porque eles sabem que a sociedade é conservadora. Sim. E isso não seria... Né? Outra coisa, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar do seguinte, pô, eu sou o cara é o cara que tem uma visão de família diferente da maioria dos brasileiros conservadores. Aí você vai botar o cara para presidente da República, ele vai defender o quê? O seu estilo de vida, a sua forma de família ou a forma dele? Ele vai falar assim, pô, se me colocaram o cara... é para eu defender isso que eu vivo, né? É para eu defender, se eu uso drogas, se me botar no carro, porque o cara vai dar um back, então eu vou batalhar para legalizar droga, para abortar e não sei o que lá. Nesse caso dele, Noé, nem se questiona se ele é um bom ou mau administrador, ninguém está nem falando isso, né? Agora sim, mas como, em cima do que você está falando, aí a Manuela bota a Bíblia debaixo do braço, muda vestimenta e vai para a igreja, né? Não cola, cara. As pessoas não acreditam naquilo ali. Né? O Haddad vai na missa, recebe a hóstia, né? Faz a comunhão. Não convence ninguém, entendeu? Não convence ninguém. Então essa é... Ó, o foguetório, tá vendo? Todos que a gente conhece a árvore, né? Não tem jeito. O cara é um poste. O cara nem uma árvore o cara é um poste. Não dá fruto, não. Quando mamou, pendurar os fios dele. Então, assim, nós temos um período aí adiante, né? O jogo já começou, se as pessoas não entenderam isso ainda, né? É importante entender, várias articulações acontecem, nem tudo sai na mídia, nem tudo a gente fica sabendo, né? Mas é importante as pessoas ficarem atentas. Acho, Rosiane, que o projeto do Luciano Huck não decola, não. Tá muito queimado. Como o Moro, também eu acho que não decola, porque Moro tem muita coisa a explicar ainda, né? Concordei com algumas falas aí dos caras que a Operação Lava Jato é um patrimônio do Brasil. Ponto. O combate à corrupção deve ser uma bandeira e deve ser sempre ali, ela deve sempre ficar erguida, hasteada. Agora, muita gente quis fazer palanque político ali. Aí o cara vai dar palestra, negócio de palestra que custa tanto, né? Viagens. Aí, o problema é aquele negócio, as pessoas têm um ditado que quem nunca comeu doce quando come se lambuza, né? Então tem um pouco disso. A gente precisa enxergar as coisas. Não há nada de errado na condução dos processos, até onde a gente sabe, mas que ao entorno, né, e o palanque que o processo, né, que a mídia deu para aquele processo, proporcionou as pessoas pensarem em outras questões que aí de repente desvirtuaram, né, o mote principal. O projeto, né? E o brasileiro ele é muito sentimental com relação a isso. Nós temos uma imagem, digamos, de Silvio Santos, por exemplo. Toda a imagem de Silvio Santos. Se um dia estourar Silvio Santos, bem que Silvio Santos é um cara que é quase que acima do bem e do mal, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas digamos uma pessoa que te admire muito, né? Que se ela for maculada, tudo que ela fez até hoje fica em suspeição. A pessoa que tem a vida correta, né, ela é um lençol branco. E uma mancha no lençol branco inutiliza esse lençol para muita gente. Né? E as pessoas têm essa dificuldade de perdoar porque confiaram na lisura da pessoa, na honestidade. Né? Então, as pessoas...
E aí a vaidade é que mancha as pessoas. Então ela cometer erros primários, né? É aquela piscina que, quando o camarada faz o xixi, ela fica azul, né? Exatamente. Não tem como, né? Mas Tem... é isso, né? Eu acho que é importante, acho que dessa premissa, hoje o Renato, a Rosiane participando, e a gente tem certeza que as pessoas têm acompanhado as nossas lives aí, mesmo depois lá no YouTube, né? O que a gente quer é jogar luz para as pessoas entenderem o jogo, verem as narrativas. Nós vamos ter narrativas no plano estadual, no plano federal. Teremos muitos camaleões aí. Acho que as pessoas precisam entender e precisam identificar os personagens. Como você colocou, o que as pessoas são na frente das câmeras, ainda mais agora com as redes sociais, e o que elas são por detrás das câmeras. Se ela mantém a mesma conduta ou só encarna o personagem na hora que tem que fazer a live, tem que dar a entrevista, tem que falar. Minha visão é que uma das minhas preocupações é realmente o conservador para os cargos, né, de governo, e deputado, e senador para o ano que vem. Porque está complicado quebrar essa alternância de poder que acontece aqui no nosso Estado e meter um conservador mesmo para ser governante. Eu não vislumbro que tem um ou outro e tal, mas que não está colando o nome de uma pessoa. Né? Talvez isso seria para se levantar daqui até o ano que vem, mas na minha visão já era para ter se levantado uma alternativa aos governos que já se passaram até aqui. Eu acho que a gente precisa ter uma bandeira maior, né? As pessoas se despirem das suas vaidades e assumirem um projeto não coletivo, mas um projeto que seja bom para a comunidade, para a sociedade. E aí acho que a gente precisa alternar, né, alguma coisa. Mas se a gente for legal o exemplo da Serra, né, não alternou, né? Aquele negócio lá, quase 30 anos, a mesma dupla que comandou a cidade. Né? As pessoas falam naquele nosso amigo lá, né, que apoiou o presidente nas eleições passadas, né, saiu muito bem, mas eu não vejo ele bombando para o ano que vem. Né? E o meu medo é surgir alguém, eu sou centro-esquerda, centro-direita, eu aceito muita coisa da direita, e acabar convencendo a vir e convencendo a população a votar. Aí, quando vai tirar a máscara do cara, quem é? Aquele mesmo capeta de uns anos atrás. Os vermelhinhos vão se pintar de rosa, né? Exatamente. Os vermelhinhos se pintam de rosa, ganham a eleição e aí são 4 anos aguardando, né? Infelizmente. Aquele prefeito lá de Belo Horizonte, né? O cara acabou de ganhar, já ganhei a eleição, vocês vão se lascar comigo. Calil, né? Pois é. Calil é... Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Agora, sim... Totalmente dos capixabas. Aquele nosso amigo, ou então o candidato da direita, eu acho que talvez tenha que fugir um pouco do radicalismo que alguns praticam. Não condeno, mas eu não sou adepto. E buscar um diálogo com a sociedade, expor de forma técnica as coisas, né? Porque fugir das narrativas ou demonstrar as narrativas da esquerda e tentar unificar aí a militância de direita, né? E de conservadora. Porque assim a gente vai precisar disso para poder enfrentar uma batalha que ela vai ser longa e dura. Não vai ser fácil, não, quando você enfrenta pessoas que... Você viu Maia, né? Vamos pegar o exemplo do Rodrigo Maia. Se agarrou ali e não queria largar o poder de toda forma. E as pessoas não querem ficar na planície, como fala um amigo meu. Ficar na planície é ruim, né? Eu falei no Twitter que o Maia... Você assistiu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan, né? Sim.
que o cara vê lá o parceiro dele lutando lá, que era judeu, contra o alemão, e ele estava com um fuzil, com um monte de munição ali e tal, e ele viu o amigo lutar, mas ele era covarde demais para agir, e o alemão matou o judeu, né? O pai dele, que era judeu do exército dele lá, passou por ele, até ignorou ele por ele ser tão covarde de não ter reagido ali, e foi embora, né? Quer dizer, o Maia fez igualzinho aquele soldado, ele tinha chance de poder salvar a nação, de fazer o melhor pela nação, tinha todas as munições, as armas para fazer isso acontecer, né? Mas, eu não digo, no filme o cara se acovardou. Na vida real, o Maia, na verdade, ele se omitiu, né? Ele fez tudo para se omitir. E com isso causou esse desastre, né? Um atraso de 2 anos na vida de qualquer um é realmente um prejuízo irreparável. Sim, bastante grande. E vamos fechar aqui, não é? Sim, qual? Fechar aqui com o processo de impeachment do Donald Trump, né? Sim. Que foi rejeitado lá na América. Tudo rejeitado, né? E agora eles tentam criminalizar uma conduta, né? Você veja que a gente fala aqui do Brasil, né? Mas esse processo de impeachment lá, o que eles falam? Você só pode impeachment, ou empichar, como alguns falam, quem está no poder. Exatamente. Se o cara saiu, você perdeu o objeto. Né? O cidadão não pode ser impeachmentado. Uma futura candidatura, de tornar inelegível, nem fazem no Brasil. Né? E hoje, segundo falam né, os comentaristas que inclusive moram na América, né? A Ana Paula Henkel, o próprio Constantino e o Paulo Figueiredo, que são conservadores, é o cara mais popular hoje na América, é Trump. Sim. Né? Então... Aquele Super Bowl lá em que o Biden apareceu, ele foi vaiado. Pois é. Mais a metade. Assim, falta de avisar não foi, né? Exatamente. Mas o bom do Trump, ele se fortaleceu bastante. Apesar de que eu tinha plena convicção de que ele iria ganhar essa eleição, apesar da fraude. E fala que não teve fraude, para mim foi muito claro isso. Né? Essa votação pelo correio foi coisa de cinema mesmo, uma coisa orquestrada para sabotar. É como se fosse um assalto ao trem pagador. Então, quer dizer, foi algo orquestrado para derrubar e derrubaram. Né? Então, é outra pessoa que tem preocupação, porque é o tipo de cara que você só consegue vencer na bala. Sim. Só no tapetão. Mas você se lembra que a gente já falou aqui da Kamala Harris, né? Kamala Harris, né? Aí, algum lugar essa semana eu vi ali que as revistas lá deram o maior ibope, né? É aquela questão, hoje o cara não quis discutir, mas infelizmente eu tenho amigos que são jornalistas, respeito, mas a maior parte dos jornalistas eles têm viés de esquerda, não tem como. Né? São doutrinados dessa forma. Oi? Alô? Alô? Então, pessoal, boa noite. A gente está terminando aqui a nossa live, né? O Noé travou um pouquinho lá por causa da conexão, muito provavelmente. Agradeço a todos que puderam participar. A gente pede, se puderem divulgar o endereço, a live, né? Essa live está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada depois no YouTube do Movimento Conservador Capixaba. Contamos com vocês na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Com Deus, a gente volta semana que vem. A conexão está muito ruim por causa das chuvas aí. Eu encerrei aqui, né? Falei com o pessoal, né, que deve ter travado. Não, a gente termina, agradecer o pessoal, pedir porque se eles puderem compartilhar, se puderem ajudar a divulgar, né? Depois essa live vai ser disponibilizada no YouTube, né? Perfeitamente. E tem lá o Movimento Conservador Capixaba. E a nossa missão aqui é tentar debater a política e jogar luz aos olhos daqueles que querem ver a luz, né? Mais um abraço aí para o Renato Paredão, para a nossa querida Rosiane. Estão convidados aí para uma hora que quiserem participar aqui. A gente coloca aqui 3 na tela, 4, a gente sai na porrada aqui. E a gente se diverte aqui na nossa live toda segunda-feira, 7h30 da noite. Coronel, um abraço. A gente Valeu, né? Até mais. Até mais.